as pessoas possam ter o coração aberto essa noite para estar entendendo, Senhor, a Tua palavra. Que não seja nós, Deus, que falamos, mas que o Espírito Santo, Senhor, esteja sobre nossas vidas nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, quando nós começamos a namorar, isso é fundamental para que a gente possa estar prestando atenção. Quando nós começamos a namorar, antes da gente arrumar a pessoa para namorar, para casar, nós projetamos no outro aquilo que nós queremos. Você sonha com uma mulher, um homem, boa esposa, boa mãe, tranquila, assim, assado. A mulher sonha com um príncipe encantado, né? Aquele homem carinhoso que de manhã vai acordar, vai dar bom dia, vai fazer uma mesa de café da manhã. Não é assim? Nós criamos isso. Cada um cria a sua ilusão. Então, quando nós casamos, queridos, nós esperamos de cada um aquilo que nós criamos. Você conhece sua esposa, você começa a namorar, e você vê naquele momento que você tem aquele relacionamento, e se conhecem, e começa a namorar, e o tempo vai passando, só que você projeta aquilo que você quer. Então, o grande problema, queridos, no casamento é que quando nós casamos, nós encontramos uma outra realidade. Nós encontramos aquilo que a gente não queria. Por quê? Porque o projeto é nosso. Nós queremos que a pessoa seja aquilo que nós criamos, e não o que ela é. Só que quando nós casamos, nós vamos entender que a pessoa é aquilo que ela é. Então, por isso que um casamento sem a presença de Deus, queridos, ele não vai muito longe. Porque o casamento ele é uma longa adaptação. Quando eu falo uma longa, até o final da vida de casado, você está ainda se adaptando ao casamento. Porque você vai frustrar no seu casamento. Você vai ver na pessoa aquilo que você não queria ver. Porque você criou um príncipe encantado. Você criou um homem educado, bem-humorado, um homem que te desse carinho todos os dias, né? Você criou, um homem criou uma esposa legal, bacana, né? Que estivesse do lado dele em todos os momentos, e na verdade a realidade é outra. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos seres humanos. Nós somos pecadores desde que nós nascemos. Então nós não somos perfeitos. Então buscar a pessoa que nós casamos à perfeição é o maior erro do casamento. Nós precisamos entrar no casamento sabendo que nós vamos conhecer uma pessoa que é problemática, como nós também somos problemáticos. Então nós precisamos de quê? De aceitar isso em primeiro lugar, para que o casamento consiga chegar a uma adaptação mais rápido do que deveria chegar. Porque se você já chega projetando algo, queridos, você não vai conseguir. Então um casamento sem Deus, para estar nos orientando dentro de uma palavra, para estar nos mostrando aquilo que nós somos, que nós precisamos mudar, querido, não adianta nada. Quando eu conheci a Tatiana, foi numa excursão. É o nosso testemunho. Quando eu conheci a Tatiana, foi numa excursão. Eu estava desviado, né? Eu tinha aceitado Jesus, mas eu estava desviado. Eu conheci ela, também estava desviada. Foi na Cachoeira do Tomate que nós nos conhecemos. E a gente começou, naquele dia a gente se conheceu e automaticamente já começamos a namorar. E uma semana depois eu liguei para ela e falei assim, amor, eu quero, vamos sair hoje, domingo? Ela falou, hoje eu não posso sair com você. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu falei assim, peraí, eu não posso fazer parte desse compromisso, só você. Falou, você quer? Eu falei assim, quero, então vamos para a igreja. Queridos, eu fui para a igreja naquele dia e eu voltei para os caminhos de Jesus naquele dia. E eu cheguei na minha casa aquele dia e chorei muito, porque eu era viciado em droga, eu não sabia disso. Eu usava maconha, cocaína, uma série de coisas, né? Era uma pessoa extremamente perdida no mundo, extremamente problemática. E naquele dia eu ajoelhei no chão e falei assim, Deus, eu prometo para o Senhor que eu vou largar essa vida. Eu não pedi para Ele me tirar dessa vida, eu prometi para Ele que eu largaria, mas que Ele me desse uma família, filhos, e que Ele mudasse a minha história. E Ele fez isso. E eu cumpri a minha parte. Nunca mais naquele dia eu usei drogas, eu coloquei nenhum tipo de droga na minha boca. E minha vida tem 14 anos, na verdade tem 16 anos, né? Que a gente está juntos. Então, a minha vida foi transformada e nós casamos e tivemos 2 filhos lindos.
e temos uma vida abençoada. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando ele falou que eu não convidei ele para ir à igreja, é porque eu não quis forçar a barra. Eu queria, na verdade, que ele sentisse no coração dele o desejo de me seguir. Foi ali que eu fiz o teste com ele. Será que ele realmente é o homem da minha vida? Eu falava para Deus: Senhor, eu só quero namorar alguém se for para eu ser feliz, se for para seguir os meus passos. Porque isso é fundamental no relacionamento, né? Principalmente no começo de relacionamento. Então eu deixei ele livre para escolher se ele me queria ou não. Na verdade foi meio que digamos assim, foi uma forma que eu encontrei de deixar ele decidisse, né, livremente. Então ele, como conhecia o Senhor, na verdade eu não estava esfriada, eu era muito nova, né? Nós casamos com 22 anos. Então eu ficava naquela situação assim, vai ou não vai? Porque na verdade eu não tinha ninguém que me apoiasse dentro da igreja. E quando você encontra uma pessoa que te apoia, é diferente. Porque aí vocês são dois, né? Um ajudando o outro. Então ali ele se reconciliou com o Senhor, né? Eu me fortaleci como jovem na igreja. Então ali a gente casou, né? Batizou. Foi maravilhoso. Eu falo assim, tem hora que a gente encontra algumas pessoas que falam assim: Tatiana, você casou, você é uma criança, minha filha. Você não tem juízo, não? Aí eu falo assim: olha, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria as mesmas coisas. Se uma coisa que eu não me arrependo, né? Deus sabe disso, diante de Deus, é ter me casado. Né? E isso sim foi porque eu busquei do Senhor esse homem que eu tenho hoje. Como hoje é uma noite especial de declarações, né? Vocês vão ter momentos de se declarar, né? Eu faço a minha agora já no começo, em vez de fazer no final, né? O Júnior, para algumas irmãs que participam do curso de mulheres, o Júnior é um presente de Deus na minha vida. Ele é o homem que eu pedi ao Senhor, né? Mesmo que ele falou, né, de príncipe, ele é o que eu pedi mais para o Senhor, que é um servo do Senhor, um homem disposto a pregar a palavra, na época antes de eu conhecer ele, eu pedi ao Senhor um homem, um varão do Senhor, mas eu não pedi nada específico. Ele poderia ser um levita, cantar, né, igual de Milson, ele poderia ser o pastor, ele poderia ser qualquer coisa. Eu pedi ao Senhor um homem que tivesse um coração temente. Por quê? Porque eu saberia que ele não ia me fazer sofrer. Né? Que é uma das coisas que eu mais tinha medo, de ter ao meu lado uma pessoa que não me valorizasse e que me fizesse sofrer. Então, assim, o Senhor foi tão cuidadoso que curou ele da dependência química, sem fazer nenhum tratamento. Foi algo assim, um milagre mesmo, entre ele e Deus. Eu não sofri nada, nenhum tipo. Quando ele me contou que ele tinha parado de usar droga, já tinha 3 meses. Mas eu sonhei antes, por várias vezes, que Deus dava um livramento, e eu achava que era o irmão dele. E era ele. Deus me mostrava o irmão dele, mas era ele que era dependente químico. Então, assim, o Senhor não me fez ficar envergonhada vez nenhuma, né? E livrou ele, porque a coisa que eu mais tinha medo era de casar com uma pessoa que tivesse uma dependência química, né? Então, assim, Deus curou ele, mas porque ele também deixou. E foi uma bênção, né, amigos? Amém. Uma palavra com vocês aqui, que está em Gênesis 2:23, né? Não precisa abrir a Bíblia, que fala assim: e disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Querido, quando fala aqui osso dos meus ossos e carne da minha carne, é muito forte quando você fala isso. Vamos tentar entender o que é o osso do seu osso. O que é o osso do seu osso? Se eu apertar o braço dela, eu tenho que sentir dor. Se ela machucar, se ela cortar a mão, eu tenho que sentir dor. Vocês estão entendendo? Porque osso do osso é carne da carne. Foi assim que Deus constituiu. E muitas das vezes, querido, a gente vive um casamento cheio de brigas. A gente está ofendendo o tempo todo o outro.
gente está machucando o tempo todo o outro e a gente não consegue entender que espiritualmente, querido, a gente está se machucando também, querido. Sabe por quê? Porque é osso do mesmo osso e é carne da mesma carne. Então quando você ofende, quando você maltrata, quando você trata mal, querido, você está tratando mal você também espiritualmente. No mundo espiritual, você está fazendo mal para a sua vida. Você não está fazendo mal só para o outro. Você está fazendo mal para você também. Então isso é muito sério. Sabe? Então por que começa a ter essa desavença no casamento? Porque nós começamos a ter dificuldades, problemas, brigas, né? Porque tem um desgaste. Porque a gente casa com a princesa e com o príncipe que criamos. E a realidade é outra. A nossa vida vem acompanhada de problemas financeiros, às vezes um desemprego, doença, filhos. Quem é casado sabe disso, da dificuldade, sabe os problemas que vem pela frente. E a gente vai se desgastando ao longo do tempo. A gente vai se desgastando ao longo da vida. E a gente vai se maltratando. A gente vai ofendendo. A gente vai ao longo da vida e vê a gente se amar cada vez mais. Vai ficando difícil aquela situação, aquela convivência. A gente chega em casa à noite, já está brigando, já está discutindo. A gente não tem mais aquela coisa que tinha abraço, porque a ilusão já passou, agora é uma realidade. E a realidade é dura, a realidade não é fácil não. Quem tem muito mais tempo de casado, né, muitos anos, o senhor Matias aqui, pode falar isso pra gente. A realidade é dura. A vida não é fácil, a vida de casado não é fácil. Por quê? Porque nós criamos uma ilusão que ela não existe. A ilusão não existe. É uma realidade. Agora é uma realidade. Entende? Eu queria falar para vocês aqui que uma coisa, um fator fundamental. Sem perdão, queridos, não existe um casamento. Porque nós vamos machucar, ferir, magoar, e sem perdão não existe um casamento. Eu queria ler para vocês aqui Isaías 43:18, fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, que porventura não percebeis. Eis que porém caminho no deserto e rios no ermo. Não vos lembreis de coisas passadas, queridos. Não vos lembreis de coisas passadas. A gente vive o passado o tempo todo. Querido, nós somos pecadores. Mas quando nós pedimos perdão para Deus, uma coisa que Deus faz é esquecer. Ele faz, se você pecar de novo, é outro pecado. Mas aquele pecado para Deus não existe mais. Se você chegar para Deus e perguntar assim: Senhor, você lembra daquele pecado? Qual? Qual, meu filho? Porque para Deus já era. E nós vivemos a vida inteira tirando do freezer e colocando no micro-ondas. Tirando do freezer e colocando no micro-ondas. Tirando do freezer e colocando no micro-ondas. 1 ano de casado, 2 anos de casado, 10 anos de casado. Tirando do freezer e colocando no micro-ondas. Ou pode ser também, o perdão, você pode lembrar e não sentir dor. É verdade. É o sentimento. É um sentimento. Você pode lembrar e não sentir dor. Mesmo que o perdão foi dado por uma coisa muito séria no casamento, talvez uma traição. Ô glória, irmão. Talvez uma traição. Não faz parte da... Isso pode ter acontecido, mas se você perdoou, se você aceitou aquela pessoa de volta, se você olhou para ela e falou assim: não vale a pena, eu quero de novo, então esqueça aquilo. Aquilo já era, aquilo passou. Não importa mais lá na frente. Entende? É necessário. Queridos, aqui em Filipenses 3. É difícil. Eu sei que é difícil, queridos. Nós não temos realmente essa capacidade. Como ele falou, ele tem razão. É difícil. Certo? Porque nós somos carne. Né? Nós temos sentimento. Mas sem Deus, querido, no coração, é por isso que é importante o Deus da nossa vida. É por isso que o casamento sem Deus, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque realmente é difícil. Você entendeu? É Deus que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos dá condição de perdoar. É o Espírito Santo que nos dá condição de tocar a vida para frente e esquecer o que ficou para trás.
Porque nós, por nós não vamos conseguir, querido. As últimas estatísticas dizem que o casamento, o prazo máximo era 7 anos, vocês lembram disso? Algumas pessoas até falaram a superstição dos 7 anos, né? Passou dos 7, vai à frente, né? Vai adiante. Outro, gente, tem pessoas que descasam há um mês. Eu mesmo conheci um casal, tive o desprazer de conhecer, né? Uma situação, ainda bem que eu não fiz casamento, senão eu ia ficar muito chateada, né? Que um mês eles cancelaram o casamento, resolveram que não era aquilo que eles queriam, né? Então, assim, hoje o casamento não tem validade. A gente vê aí, não se tem uma data precisa de que quantos anos vai durar um relacionamento, um casamento. Hoje a gente vê pessoas com 20 anos de casado, 15, 18, se divorciando, né? Aí fala assim, nossa, mas na hora que eles vão curtir a vida, que os filhos já estão casando, que os filhos estão formando, que é o momento de gozar da vida, estão se divorciando. Mas por quê? Porque vai carregando, né, no coração, igual o Júnior falou, vai só enchendo a mente, o coração, mente, coração, mente. Aí fica aquela confusão. Repetir. Eu vou fazer a oração e vocês vão repetir um por outro. Então presta atenção. Olhe nos olhos. Eu não estou vendo, aqui não estou olhando. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço que o Senhor renove os votos matrimoniais entre eu e você, que possamos continuar abençoados, unidos no amor de Jesus, porque o Senhor é tudo em nossa vida. Por isso, eu te agradeço